Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Med Diários e agora a gente vai continuar com aquela série de dicas para vestibulares que nós prestamos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Unicamp. Para quem não sabe, a Bianca passou na Unicamp em uma colocação muito boa, então ela tem muitas dicas para dar para vocês. Pra quem viu o vídeo sobre a Unifesp, a Bianca foi a entrevistadora e eu fui entrevistado porque eu passei na Unifesp. E agora eu vou entrevistar a Bianca porque ela passou na Unicamp. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra ela é: Bianca, como você conseguiu essa proeza de passar na Unicamp? É muito difícil. Não, nada disso, é que a prova ela é muito estranha, então nem eu sei como que eu passei na Unicamp, sério. Então é assim, complicado até pra quem passa, porque eu prestei várias vezes e tenho altas histórias assim de como que eu fui, meu desempenho em um ano e meu desempenho no outro ano. E a prova mudou muito desde a primeira vez que eu prestei. Desde ter 2 redações na primeira fase e depois passar para a segunda fase. Então a prova sempre vai mudando. Então o Unicamp sempre foi assim, super medo. Então não sei como que eu passei. Mas assim, a Unicamp sempre foi uma faculdade que você gostaria de estudar? Se você tivesse passado só na Unicamp e não na USP, você teria ido lá estudar lá? Com certeza, eu sempre achei a Unicamp maravilhosa. Inclusive quando eu estava no 3º ano da faculdade, tinha aquelas visitas monitoradas. Igual tem aqui na Faculdade de Medicina da USP, mas tem na Unicamp, eu não sabia. Daí minha escola levou a gente lá. E a gente conheceu o campus. E daí você podia escolher para qual área, qual faculdade você queria ir lá dentro do campus da universidade. E eu escolhi a parte da medicina e eu achei incrível, achei lindo, achei uma infraestrutura maravilhosa, moderna, os professores, os alunos, todos muito legais. E eu vi várias palestras, fiz algumas dinâmicas, então eu era apaixonada pela Unicamp desde o 3º ano. Então, já sabendo que você iria prestar seriamente a Unicamp, assim, para passar mesmo, como que foi seu preparo? Você fez alguma coisa diferente? Você acha que estudar para a FUVEST é muito diferente de estudar para a Unicamp? Assim, no geral acho que não, porque elas cobram os mesmos conteúdos, né? Acho que a única coisa que é diferente mesmo, como a gente falou da Unifesp, é o modelo da prova. Então, como a prova sempre estava mudando e sempre dava aquele desafio para os alunos, quando eu tentava estudar, eu tentava me adequar ou conhecer mais como que ia ser esse estilo da prova. Então eu lia bastante edital, via número de questões, o que ia ter na minha primeira fase, o que ia ter na minha segunda fase. E a partir disso eu ia estudando. Então na Unicamp teve, acho que dos anos que eu prestei era assim, agora mudou. Mas era 45 questões de teste, mais 2 redações na primeira fase. Então eu fazia muitos simulados dessas redações, e até porque o tipo da redação não é a clássica redação que a gente vê, argumentativa, dissertativa. Então eu treinava isso, e para a segunda fase era aquela coisa, né, questões dissertativas de várias matérias. Então eu sempre ao longo do ano ia tentando estudar essas questões dissertativas, não era assim, todas as questões que eu fazia, questões dissertativas. Mas eu tentava mesclar um pouco para sempre me preparar. E pegando um gancho no que você falou, acho que talvez o aspecto mais diferente da Unicamp em relação aos outros vestibulares de São Paulo é a redação, né? A gente sabe que hoje em dia não é mais igual na nossa época, hoje em dia não tem redação na primeira fase, são 90 questões igual a FUVEST, mas na segunda fase ainda podem cobrar aqueles estilos de redação não tão tradicionais, né? Podem cobrar crônica, narração, entrevista, qualquer coisa assim, que não é o que a gente está acostumado a fazer, ó, aquela dissertativa, argumentativa. Como você se preparou? Assim, você acha que é possível se preparar para todos os estilos? Ou como que você fez? Então, assim, todos os estilos, eu acho difícil você, a não ser que você queira muito Unicamp, tem aquelas listas que falam tipos de textos, né? Aí tem o texto jornalístico, tem o texto carta, tem a carta argumentativa, tem o resumo, resenha, tudo isso tem algumas critérios, tipo a BNT, não necessariamente a BNT, mas regras mais ou menos que devem ser seguidas ou que devem mais ou Formato, menos isso, né? Devem estar nesse tipo de texto. Então, uma coisa que meus professores do cursinho mesmo fizeram era dar uma folhinha com esse resuminho, tipo, o que cada tema, cada tipo de redação exigia mais ou menos que tivesse na sua estrutura. Por exemplo, em um você poderia usar a primeira pessoa, em outro você não poderia.
E você tem que usar uma linguagem muito mais formal, por exemplo, crônica, uma coisa mais jornalística. Então tem esses detalhes que eu via nesses resuminhos, mas não que eu treinei cada tipo de texto. Então eu treinei bastante os tipos de redação que caíam nos simulados do cursinho. E sempre caíam diferente, mas sempre tinha carta. Então carta eu acho que foi o que eu mais me preparei assim para escrever. É o segundo gênero que mais cai, né? Isso. Tirando aquele dissertação normal, talvez carta seja o principal a ser estudado. No meu ano foi uma carta para um jornal para discutir uma coisa uma notícia que estava meio polêmica. Nem me fale, eu tenho traumas dessa redação. Então carta estava bem segura. O outro tema no meu ano foi um resumo, alguma coisa assim. Você tinha que fazer um resumo como se fosse um trabalho de escola. Então esse eu não tinha me preparado, mas assim, só de você ser um estudante, ler bastante, fazer seus próprios resumos, você já tem em mente, por exemplo, o que você tem que colocar no resumo, as ideias principais, então foi tranquilo. Outros anos que eu prestei, caiu crônica, eu achei bem difícil, e caiu comentário em um blog, ou seja, comentário em um blog é um pouco mais aberto. Então você tem que ter um pouco de jogo de cintura para a hora da redação, não travar e tentar escrever assim sem medo. Eu vou me intrometer um pouquinho, eu não sou especialista na Unicamp, mas eu acho que os corretores eles levam em consideração que a gente não foi o gênero que a gente mais treinou. Então se eles pedem uma coisa muito doida, tipo manifesto, eles sabem que a maioria das pessoas nunca participou de manifesto, nunca escreveu um manifesto. Eles querem só saber mais ou menos se você tem ideia do que é o gênero, pra você colocar algumas coisas, né? Então você vai ter que lutar por uma causa, você vai ter que propor algumas soluções, alguma coisa assim, né? Geralmente não é tão aprofundado. Isso que o Fábio falou era uma coisa que os professores do cursinho falavam. Na redação da Unicamp, eles têm as regras, né? Por exemplo, você tem que falar 2 argumentos em prol da sua opinião e dar uma solução, por exemplo. Então, se você colocar isso, mais ou menos no seu texto, eles vão dar uma boa nota. Se você escrever um texto maravilhoso, mas der um argumento só, já não vai tirar uma boa nota. Então, se atentem para as orientações que eles derem. E em relação às questões de múltipla escolha, os testes, você acha que a Unicamp foge muito do padrão dos outros vestibulares? É mais difícil, mais fácil? O que você pensa? Em relação à FUVEST, que era o que eu mais estava estudando também, eu achei que era um padrão um pouco mais simples. Assim, não vou dizer fácil, mas eu achei que foi mais tranquilo de fazer, tanto que as notas de corte sempre são bem altas. Então, mesmo quando eram só 45 testes, as pessoas acertavam 40. E eu acho que para quem vai pensar medicina, mais ou menos por aí, porque as questões não são tão difíceis. Entendi. Agora indo um pouquinho para a segunda fase. Eu nunca passei para a segunda fase da Unicamp, mas falam que é muito corrida, né? Nossa. Tem muita questão e é meio que impossível de você conseguir fazer tudo. Como que você encarou esse fato? E os professores do cursinho falavam, se você fez a Unicamp, segunda fase terminou, tem alguma coisa estranha. Então eu já fui assim, vai ser difícil para todo mundo, né? Foram, acho que 3 dias muito intensos. Ainda não tinha redação, então acho que tinham mais questões dissertativas. Eu não sei como que tá exatamente agora o formato, mas eles devem ter diminuído o número de questões para conseguir ter a redação, né? Mas no meu ano, eu fiz português e matemática, tinham 24 questões, 12 de cada um. Então era muita coisa. E tinha A, B, ABC, né, em cada questão. Então assim, não dá pra você, eu vou fazer um rascunho e depois eu vou passar a caneta. Não dá. Você tem que escrever. Se você não tem segurança, pula. E quando você tiver, vai ter que escrever na hora, assim. Então eu fui assim, não consegui fazer rascunho, tive que ir direto. Muitas questões, por exemplo, eu achei que história, geografia, não era mega profundo. Lógico que tinha uns itens que eu conseguia resolver, outros que eu não conseguia, porque cai para todo mundo todas as matérias. Eu acho que continua assim. Só que é lógico que tem uns pesos diferentes. Então depois eles vão usar mais português e biologia e química e física, por exemplo, para medicina. Acho que tem um peso maior. Mas você tem que fazer a prova de tudo. Então é legal que você tenha um conhecimento amplo, né? Não precisa ser super profundo em tudo, mas tem um conhecimento geral das matérias, assim como você precisou para a primeira fase. Então, para a segunda fase vai meio que assim. E é natural que você vá melhor nas matérias específicas, até é bom, mas não pode deixar de fazer as outras questões. Entendi. Eu lembro que eu fiz a prova o primeiro dia, né, português e matemática, e eu tava super assim, eu tinha passado a FUVEST, eu tava relativamente tranquila, assim, tô indo para fazer mais uma prova e acabou. E eu lembro que eu saí da prova como se eu tivesse feito assim, academia. Meu braço estava todo dolorido, Eu fiquei muito tensa escrevendo durante todo o tempo, todos os segundos que eu tinha da prova.
E no segundo dia eu cheguei acabada, eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir, né? Eu até que, nem sei se eu tomei remédio, mas eu lembro que eu tava muito dolorida, porque realmente é uma prova exaustiva. Você também não conseguiu terminar inteira? Não, eu deixei alguns itens sem fazer. Entendi, mas era, o normal, era os que é o eu não sabia também, você pula, daí você só não sabe se já não fica bobeira. Entendi. Né? E tem aquela dica que você falou de nem não ficar perdendo muito tempo com rascunho, né? Essas coisas. E assim, em relação a conteúdo mesmo, você acha que tem alguma das matérias da Unicamp que destoa bastante dos outros vestibulares? Ah, sei lá, física é muito mais difícil, alguma coisa assim? Assim, eu acho que não. No geral, acho que é mais ou menos assim. Eles cobram, como tem muitas questões na segunda fase, tem questões de todos os níveis. Então, você vai ter questão que você vai conseguir fazer, que é tranquilo, cobra mais um conceito. Matemática, eu fiquei feliz, porque não era algo absurdo, como eu achei difícil a Unifesp, por exemplo. A Unicamp não, você consegue fazer mais questões, porque tem realmente 12 questões. Você consegue fazer bastante, porque tem muitas que são o conteúdo básico que o estudante tem que saber, sabe? Não é assim, o engenharia, o aluno da engenharia tem que só ele consegue resolver as questões de matemática. Então eu achei que nesse sentido foi bem coerente. O que mata mesmo é o número de questões. E acho que também cobra um pouco de história, sociologia, assim, meio não tão profundo quanto na Unesp, mas eles cobram um pouquinho também. E assim, também agora, na nossa época não era assim, as listas da FUVEST e da Unicamp eram unificadas, as obras obrigatórias. Mas agora tem duas listas, né? Uma para cada um, e todo mundo a gente vê os estudantes sofrendo. O que você recomenda para as pessoas que querem ler os livros para a Unicamp? Assim, vale a pena ler. É difícil, eu nem sei como que vocês estão conseguindo ler duas listas, mas vale a pena ler porque as questões, elas são bem específicas. Eu achei assim, se você lê o livro, aí você consegue fazer as questões de português. Eles cobram muita conexão para você fazer, tipo, analogia, comparação entre uma obra e outra. Então, se você não leu, às vezes fica difícil de você comparar tão profundamente um personagem de um livro com um personagem de outro livro, a ideia de um livro com a ideia de outro. Então, assim, tentem ler. Eu sei que é difícil, mas se vocês conseguirem, comecem com os mais rápidos. Tentem intercalar, assim, por exemplo, eu vi que aquele tem a Lisbela e o Prisioneiro, então ele é mais curtinho. Aí você intercala com outro que é um pouco mais difícil, para você não ficar pegando várias leituras pesadas. Acho que tentar dar uma mescla. Pesquisem na internet. É bobo, mas vale a pena. Assim, por exemplo, análise do livro tal. Você vai achar várias coisas, vai achar até tese de mestrado, mas assim, às vezes você lê, pelo menos nem que seja o resumo dessa tese, alguma coisa. ABC da medicina. Infelizmente da nova lista não tem, mas das listas antigas eu tinha uns posts, né? Mas eu procurava esses textos porque, de alguma maneira ou de outra, você lendo um pouquinho de um resumo, um pouquinho de outra análise, você pega o esquema, a ideologia do livro, que às vezes em uma leitura só rápida que a gente tem que fazer, a gente não consegue pegar. Então você acha que essas análises são bom meio que para revisar depois de você já ter lido o livro? Depois de ter lido o livro. Porque daí você vai relembrando os pontos importantes de cada obra, né? E até entender o que você não entendeu. Entendi. E Bianca, como foi a espera até o resultado da Unicamp e como você recebeu a notícia da sua aprovação? Foi muito surpresa, gente. Assim, foi incrível. Sério? Porque, não, é verdade, nos outros anos eu tinha tirado notas muito ruins, por exemplo, na redação. Porque é sempre muito difícil, então não tinha nem passado para a segunda fase. Foi a primeira vez que eu fui para a segunda fase. E eu sabia que era uma prova muito diferente. Então eu não estava esperando que eu fosse passar mesmo. E eu saiu o primeiro resultado da FUVEST. Então eu já estava super feliz, já estava aqui. Quando saiu a resposta da Unicamp, bem depois, foi umas 2 semanas depois, né? Eu fiquei muito surpresa, fiquei tipo, nossa, não acredito que eu passei na Unicamp. Eu fiquei muito feliz porque assim, foi um bom resultado. Eu percebi que valeu a pena o meu esforço e que antes eu tinha ido muito mal e eu consegui, nessa vez que eu prestei e fui para a segunda fase, eu consegui ter um desempenho muito bom. E então isso me deixou muito feliz, foi uma coisa assim de gratidão mesmo. Se eu não tivesse passado na USP, com certeza eu iria para a Unicamp. Eu acho que é uma universidade maravilhosa, ela é incrível. Como alguns professores já falaram pra gente, ela é ótima para os estudantes da graduação, ela tem uma infraestrutura muito boa mesmo. Semana passada nós tivemos uma aula com uma professora que dá aula tanto na USP quanto na Unicamp, e ela fala que a graduação da Unicamp é muito bem preparada para receber os alunos, né? Tudo gira em prol do aluno e para o aprendizado do aluno, então ela acha que
Isso cria um ambiente muito bom para todo mundo aprender lá. Então, ela ficou falando bem da Unicamp, ficou com um pouquinho de ciúme, né? Deu um ciúminho, sim. Mas é pra vocês saberem que a Unicamp é uma excelente faculdade e ninguém perde nada se for pra lá, né? E Bianca, a pergunta que não quer calar, qual foi a sua nota Não. pra passar na Unicamp? Olha, eu lembro que na primeira fase eu tirei mais ou menos 40 a 41 dos 45 testes. E a redação, eu não lembro mais quanto que era a pontuação certinha, mas eu acho que em uma redação eu fui bem, eu tirei tipo 8 e pouco, 9, e na outra eu tirei tipo 6, 7. Então eu fui relativamente bem nessas redações. Na segunda fase, eu acho que eu tirei por volta de 800 também, 80%. E na minha época eles davam, acho que 30 pontos. É que lá não é bônus, tipo porcentagem se você fez escola pública. Eles acrescentam um número de pontos. Mas foi algo em torno de 30 pontos. Eu achava que era pouco. Hoje em dia eles dão bem mais. Então se você vem de escola pública, a Unicamp sentam na sua nota mesmo uma quantidade de pontos para ajudar na inclusão. Então acho que foi mais ou menos por aí. E quais dicas finais, dicas específicas para a Unicamp você daria para quem está querendo prestar sua faculdade, esse vestibular? Eu acho que estudem como que a prova é, porque ela vai sempre mudando, então vejam primeira fase, como que é, peguem provas anteriores, para vocês verem os estilos das questões, então se preparar especificamente para cada fase. Segunda fase, veja quantas questões tem, quantas redações, para você tentar se planejar quanto tempo você vai destinar a cada coisa. E acho que principalmente é isso. E com calma para a prova, porque eu fui com calma e foi incrível, assim, eu acho que eu tinha feito a FUVEST, eu falei, agora eu vou fazer, né, tô tranquila, a última prova. Acho que isso ajudou também. Aí eu consegui fazer bem as coisas. E eu acho que é isso, estudem a prova, se preparem para a redação, que sempre vale muitos pontos, e tenham atenção com a leitura dos livros, que ajuda muito a garantir pontos diferenciais. Então, pessoal, essa foi a entrevista com a Bianca Gabriela, super bem aprovada em várias faculdades, né, inclusive na Unicamp. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem escrever aqui. Sobre a Unicamp, a Bianca vai responder, porque eu não sei nada. Mas podem deixar seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, mandar cartinhas na caixa postal. Por hoje foi isso e até a próxima, pessoal.